Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai entrar num assunto polêmico. Brincadeira. Mas, né, é um assunto que hoje em dia já é bem comentado aí no mundo religioso e até não religioso. E, né, vamos orar, né? Geralmente eu oro primeiro, né? Mas hoje é bom que eu ore com vocês, né? Hoje eu vou precisar usar o óculos que o negócio tá ruim aqui. A letra tá pequena e a luz também não tá muito boa para me enxergar. Então, bora orar um pouquinho e a gente começa. Feche seus olhos, né? Kimi, feche seus olhos e vamos orar. Amado Pai, obrigada por mais um estudo na tua presença. E com todos aqueles que vão me assistir, estão me assistindo. E que o Senhor nos abençoe com a presença do teu Santo Espírito. Acampa ao redor de nós os teus anjos e todos aqueles que queiram participar também, os anjos ministradores. E que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito, da sabedoria, entendimento, discernimento, força, né, para nós, temor ao Senhor e amor também que precisamos. Ilumina nossa mente para que possamos aprender melhor e entender durante os dias que se passarem. Que o Senhor nos ilumine hoje e sempre para a tua honra e glória. Usa a minha boca, as palavras, que só saia de ti e não de mim, né? Não permita que eu fale por mim mesma, mas fale aquilo que o Senhor quer falar a cada um que ainda vai assistir esse vídeo. E todos os outros, em nome de Jesus, obrigada, amém. Cumpra a tua vontade, né? Em nome de Jesus, obrigada, amém. E então, bora lá estudar sobre o ataque à lei de Deus, né? O chifre pequeno de Daniel, que é falado no capítulo 7. Então, no estudo de hoje, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais, né? Porque a gente já viu um pouco, né? Uma coisa mais simples, né? Do estudo, no estudo anterior, e agora nesse daqui a gente vai pegar pesado na história, né? Nos relatos históricos. Então, vai ser puxadinho. Qualquer coisa eu divido em dois para que, né, não fique tão exaustivo aqui o estudo. Então, bora começar capítulo 7 de Daniel, verso 19 até o 21. Dos 4 animais da última lição, qual deles Daniel teve maior interesse em conhecer e por quê? Né? Aí a gente vai lá em Daniel 7, o verso 19. Verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daqueles chifres, que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os outros, do que os seus companheiros. Então, um chifre era bem gordinho, né? Era pequeno, mas era gordinho, né? Que tá falando aqui. E desculpa. Então,
Aqui a gente viu que o animal ele era diferente, certo? Só que ele tinha o metal, como na estátua, né? O metal aqui que era o ferro. E na estátua a gente viu que o ferro era o Império Romano, né? E tinha unhas, né, de bronze. E o bronze a gente viu que era a Grécia, bronze, que era o quadril, né, de bronze. E os 10 chifres, né, que também dá uma referência pra gente, os 10 dedos, né? Esse negócio tá virando. Então, a gente viu aqui que tá falando que os dentes, o animal, né? Ele era terrível e tinha os dentes. Dentes de ferro e unhas de bronze. E 10 chifres, onde 3 caíram, né? Então, aqui, o Império Romano, né? O Império Romano, ele tinha dentes de ferro, né? Que aqui não tá mais na estátua, agora a gente tá aqui, né? Ó, tá vendo? Ó, a direção aqui é o dragão agora. Que antes aqui era Roma Imperial. Lembra que tem 2 pernas, então é Roma Imperial e Roma Eclesiástica, né? Roma Papal, no caso. Então, e aí fala que esse terrível animal espantoso tinha dentes de ferro, né? Fazendo a referência ao domínio romano. E aí tinha as unhas, né? De bronze. Então ele, né? Machucava como os gregos. No caso, pegava as presas, né? Como os gregos. E 10 chifres, né? Com a referência aos 10 dedos, né? 10 chifres, 10 dedos. Então, a gente tá na linha do tempo aqui, ó. Na última linha do tempo. Que quando Daniel teve... No caso, quando Nabucodonosor recebeu o sonho, Daniel estava aqui na linha do tempo, aqui em cima. E aí, quando Babilônia foi dominada, então a Média e a Pérsia ficaram nessa linha de tempo. E aí, quando vieram os gregos, ficaram nessa linha de tempo. E aí, quando chegou Roma, ficou nessa linha de tempo. E agora a gente está na última linha do tempo, né? Nos dedos, que é o Império Romano está misturado com o barro, né? Então aqui a gente está na última linha do tempo, onde não aparece mais animal. O que reina aqui continua sendo o chifre pequeno, né? Que aqui tinha 10 reinos quando ele começou a reinar, só que agora só resta ele. Então Jesus vai chegar agora, no nosso tempo. Porque a gente está na última linha do tempo, né? Nos últimos acontecimentos, na última igreja, né? A igreja de Laodiceia. É claro que falando espiritualmente, né? Simbolicamente, a gente está na última igreja, a igreja de Laodiceia. A gente só tá esperando o quê? Tocar a última trombeta. A gente tá esperando o último selo, que é o selamento do povo de Deus, né? Que a gente não sabe se já iniciou, né? Porque para iniciar o selamento precisa ter
encerrado, né, o juízo. Quando o juízo se encerrar, aí acontece o selamento e aí ocorre as 7 pragas. Então, aí cai as 7 pragas, que é o que a gente já está esperando também. Então, a gente está no último de todas as profecias que a Bíblia diz, a gente está na última linha de tudo. Então, depois disso, vem a volta de Jesus e a terra ficará em descanso por 1000 anos, porque as pessoas, pela volta de Jesus, os que não aceitaram Jesus vai ficar morto, né? O diabo e seus anjos vão ficar aqui vivos, perambulando pelo mundo, sem luz, sem comida, sem nada. Eles só vão permanecer vivos porque Deus vai permitir, né? Para que eles reflitam, né? Durante esses 1000 anos, tudo o que eles fizeram e todas as escolhas que eles tiveram. E é isso, né? Se eu esqueci alguma coisa, tem vídeo aí no canal falando sobre isso. Então, dá uma pesquisadinha depois que vocês vão entender sobre o juízo, né? São vários vídeos do juízo, investigativo, comprobatório e o juízo de execução, que é o que a gente tem aqui também no nosso tempo, né? Acontece também assim no céu, né? Só que aqui a gente julga para condenar, no céu eles julgam para nos salvar, que é o que Deus está fazendo hoje por nós. Aquele que aceita Jesus, Jesus luta, né, para salvar essa pessoa. Apesar de, né, ter pecado, né, se confessa para, muda de vida, então Jesus vai lá e luta por essa pessoa com ele, né, porque a pessoa sozinha não tem como. Mas tem vídeo aí explicando sobre isso, então dá uma olhadinha, que senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, o quarto animal era diferente de todos os demais. Ele era terrível, destruía tudo, né? Que foi os romanos, né? Na época de Jesus, destruía tudo, né? Tanto que os discípulos, né? Quando Jesus, eles acreditam que Jesus, né? Chegou para libertar eles. Aí eles, né, têm a ideia de que Jesus vai exercer o reino dele ali naquele tempo. E aí, quando Jesus não faz aquele que eles imaginavam, eles ficam desapontados. Então, eles queriam que Jesus desse um fim, porque eles estavam sempre, né, massacrando o povo de Deus. E eles queriam se livrar logo daquilo, achando que Jesus ia estabelecer o reino naquele tempo, mas não é, né? Precisava haver novos céus e nova terra para que o reino de Deus seja eterno, né? Então tem vídeo também falando sobre isso no canal. E também tinha o quê? Tinha 10 chifres na cabeça. E depois a gente vai dar uma explicação maior, melhor, sobre tudo isso, né? Sobre os 10 chifres, 10 cabeças, a gente vai ver o que significa. Dos quais 3 caíram. Então, tinha 10 chifres, né? 10 poderes, 10 reinos. E aí, 3 caíram. Devido ao surgimento de outro chifre pequeno que tinha olhos e boca. Então, esse chifre pequeno, quando ele começou a crescer, ele fez o quê? Destruiu logo 3, né? Já acabou logo com 3 reis ali, reinos. E começou a crescer de forma espantosa, né? Ele ficou gordão, né? Era o chifre mais gordinho que tinha ali entre, apesar de pequenininho, ele era bem gordinho. E o verso 7, deixa eu achar aqui de novo. 7, o verso 24, capítulo 7, o verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis. Então, 10 chifres, 10 reis, que se levantaram daquele mesmo reino. Então, são 10 reis que se levantaram
do Império de Roma. E dois deles se levantaram, depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Então, aqui tá falando que os 10, né, os 10 reis, né, do Império Romano, né, a gente tá nessa época aí, do Império Romano aqui, na história de Daniel. Então, foca aí. Foca, lembra da estátua nas 2 pernas, certo? Então, lembrando da estátua de Daniel, a gente tá aqui no Império Romano. Cadê? Aqui, no Império Romano, certo? A gente tá falando sobre isso. O Império Romano, que tinha 10 reis, né? 10 reis, aqui, ó, os 10 dedos. Bora lá. Tinha 10 reis. E aí, quando esse chifre pequeno começou a crescer, ele, né, já matou os 10 reis, os 3 reis. E aí, aqui fala que esse chifre pequeno, ele fazia parte de Roma, né? Porque são 10. Então, ele cresceu no meio desses 10. E quando ele cresceu, ele executou os 3 reis, né? Ele exterminou 3 reis, né? Tá falando aqui que ele abaterá 3 reis, e foi o que aconteceu. E aqui, chifres em profecia simbolizam reinos, né? Reinos. Então, estes 10 chifres representam os 10 reinos que surgiram no Império Romano. O férreo Império de Roma manteve seu poder até o ano 476 depois de Cristo, quando finalmente foi dividido. Então, Roma, ela estava em Roma, tipo exército, como fala, Roma militar, né? E aí, quando a Roma militar é dividida em 10, aí surge esse chifre pequeno, né? Que é diferente do modo com que Roma fazia as coisas, né? Oprimia o povo. Então, esse chifre pequeno, ele nasce nesses 10 reinos, né? Ele cresce nesses 10 reinos. E aí, assim que ele começa a crescer, ele já bate 3. Né? Porque não concordava com o jeito que ele estava reinando ali, né? Vamos assim dizer. Então ele vai lá e ó, executa logo esse que tá falando contra e diferente dele. E aí o que acontece? Depois que dividiu, caiu seu último imperador, Rômulo Augusto, assim como os pés da estátua de Daniel 2, né, que eu já mostrei aqui, possuía 10 dedos, o quarto animal 10 chifres, né? Chifres, a gente viu que é reis. Roma perdeu seu poder para 10 tribos bárbaras, que ao longo de décadas foram minando sua autoridade. Então, aqui a gente vai ver as 10 tribos ou 10 reis, né, do Império Romano, que foram, conforme os anos foram passando, eles foram perdendo a autoridade que tinham. Então, aqui a gente vê que foi em 351 depois de Cristo, a tribo dos Álamos, que hoje a gente conhece como Germânia e Alemanha, né? O imperador era Otaviano Augusto. Não sei se está na sequência certa, tá, gente? Que eu peguei aqui no Google o nome deles. Então, a sequência que o Google me deu foi Otaviano Augusto, Cláudio, Augusto, Nero, Tito, Trajano, Adriano, Diocleciano, Constantino, Rômulo Augusto, né? Que foi o último aqui que falou. Que foi o último imperador, né?
e Constantino 11, né? Que é o X1, 11. Ou 11º. E... Cadê? 11º? É. Porque tem o Constantino e tem o Constantino que tá o 11º, né? X1. E aí, bora lá. Então, em 351, os Álamos, que hoje é Germânia e Alemanha, e continua no mesmo ano, francos e França, que no caso hoje é França. Em 406 depois de Cristo, os Borguilhões, que hoje a gente conhece como Suíça. No mesmo ano, suevos, que hoje a gente conhece como Portugal. Em 408 depois de Cristo, visigodos, que hoje a gente conhece como Espanha. Em 409 depois de Cristo, os anglo-saxões, que hoje a gente conhece como Bretanha e Inglaterra. E 453 depois de Cristo, lombardos, que hoje a gente conhece como Itália. E 406 depois de Cristo, né, são os vândalos. E 453 os ostrogodos. E 476 depois de Cristo, os Hércules. Esses são as 3, né, tribos bárbaras, né, que o Chifre Pequeno eliminou da história, né? Aí ficaram só 7 reinos reinando naquele período, né? Das 7 colinas, né? De Roma. Então, eles ficaram lá reinando nas 7 colinas de Roma. E aí, a gente vê que 10 chifres, 10 diademas, 10 dedos, 10 reis, 10 cabeças, tem tudo fazendo diferença aos dedos da estátua de Daniel, né? Que significa praticamente a mesma coisa, né? Que é reis, são 10 reis, 10 reinos, 10 poderes, né? Porque são chifres, 10 poderes e 10 cabeças, então são 10 pessoas, né? No caso, 10 líderes que comanda que pensa ali para exercer o comando ali daquele Roma, né? Comanda ali Roma toda. E no capítulo 7, o verso 8 e 20, vou voltar lá de novo. 7, 8 e o verso 20. Vamos lá, perguntinha. Enquanto Daniel observava os 10 chifres do quarto animal, o que mais ele percebeu? Então, o que ele percebeu? Estando eu a observar os chifres, né? Os reis, né? Ele estava observando que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, ele ficou olhando, né, para os chifres, né, para os reis, e aí ele viu que um dos chifres, né, ele tinha olhos e falava com insolência, né? E com olhos de homem, né? Quando Deus fala homem, né, refere-se a, no caso, nos leva, né, a Gênesis, né? Lembra a gente de Caim e Abel, né, o filho do homem, né, como não como Jesus, mas como homem caído, entendeu? E
Porque quando, no Gênesis, né, quando fala filho do homem, é o homem caído. E quando fala filhos de Deus, é realmente aqueles que escolheram permanecer na obediência a Deus, né, aos ensinos e os mandamentos que Deus deu. Então, vamos lá. Daniel vê surgir do quarto animal um 11º, né, que tinha 10, que era tudo romano, e aí no meio desse cresce esse chifre pequeno que abate os 3. E aí ele fica como sendo a 8ª, né, o 8º rei, a 8ª cabeça. E cadê o verso? Cadê? Chifre. Ah, tá. O 11º chifre que ele chama de chifre pequeno. Aí a gente vai dar uma olhadinha lá no verso 8. Né? Aqui, ó. Eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência, né? E apesar de ser pequeno, esse chifre era mais robusto, né? Ele era mais gordinho que todos os outros 10. Daniel sente o desejo de conhecer mais sobre ele. No verso 19, aí vai falar aqui: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito desse animal que era diferente de todos, né? Porque os outros não aparecia algo tão diferente assim, porque sempre foi um leão. A gente tem uma referência de animal, um leão, né? Um urso, a gente tem a referência de um animal, um urso. O leopardo também, só que quando chega em Roma, ele mostra um animal terrível e espantoso. Tipo, ele não tem nem palavras para descrever que tipo de animal é aquele, porque ele nunca viu, né? Para ter como explicar que tipo de animal é aquele. Então, era algo que ele nunca tinha visto e era muito terrível e muito espantoso, porque devia ser muito feio. Mas bora lá. O que este chifre representa na profecia? Então, identificando o chifre pequeno. Ao analisar este poder, chifre pequeno na história universal, alguns estudiosos, tais como Isaac Newton e Martinho Lutero, chegaram à mesma conclusão. O chifre pequeno representa Roma papal. Porque lembra que na estátua de Daniel, né? Na estátua de Daniel, a estátua que Nabucodonosor sonhou, tem 2 pernas, mas as 2 pernas são de ferro. Então, continua sendo, né, Roma. Só que um é Roma imperial e o outro é Roma papal. Então, uma é Roma política, né, assim, tipo exército, Roma militar, né, e Roma religiosa, né, mas continua sendo Roma. Esse é o sentido. O chifre pequeno surgiria entre os 10 chifres. Então, a partir dos 10 é que surge o chifre pequeno no quarto animal do verso 8. E depois deles, o verso 24. Né? O verso 24 diz: os 10 chifres correspondem a 10 reis, né? Que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Então, a gente vê que continua sendo Roma, só que agora é uma Roma diferente, é uma Roma religiosa, né? Porque antes
os romanos não tinham esse negócio de cristão, religioso, essas coisas, né? Eles adoravam os deuses deles lá, mas não tinha nada a ver com o cristianismo. Mas aí quando entra a religião ali, que cresce ali, né, dos 10 reis, então assim que essa Roma religiosa cresce, ela bate 3 reis, porque não concordava com a linha de pensamento deles, né? Então eles vai lá e elimina. Por quê? Aqueles que não concordavam eram os cristãos verdadeiros que ainda seguiam o que Cristo, né, tinha ensinado com a igreja primitiva, né, no caso os apóstolos. Então ainda havia seguidores, mas como eles falavam o que Cristo falava, e aí o Roma papal não aceitava, né, que fosse daquele mesmo jeito, porque Jesus, eles não acreditavam que era realmente o Filho de Deus. Então, eles pegaram e começaram a aceitar doutrinas de Roma e colocaram dentro da igreja, fazendo com que a igreja se tornasse uma prostituta, né? Que é o que o livro de Apocalipse fala. Então, que assim, a igreja católica, apostólica, cristã era a igreja de Cristo. Quando a igreja que era de Cristo começa a aceitar, né, as doutrinas ou o paganismo de Roma e aceita o nome Roma como dentro da igreja, ela se torna uma prostituta, sendo casada com Cristo, né, Jesus, e se divorciando assim, né, de Jesus para se casar com Roma. Então, passa a ser, né, daquele momento que surge a aceitação, né, das coisas pagãs dentro da igreja, surge a apostasia e o rompimento ali da igreja verdadeira, e aí surge a igreja prostituta, né, que diz o livro do Apocalipse. Que aí ele muda o nome, agora passa a ser Igreja Católica Apostólica Romana, não é mais cristã, então não é mais de Cristo, é Igreja Romana, então é a Igreja de Roma, né, que é a Igreja de Roma, a segunda perna que do livro de Daniel, do sonho de Nabucodonosor, né. Então, aí começa a surgir muitas coisas terríveis, né? Que vão aceitando dentro da igreja e a igreja vai ficando cada vez mais corrompida. Então, Roma papal já operava antes da queda do império, em 476 depois de Cristo. Em Tessalonicenses 2, o verso 7 e 9. Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses 2, 7 e 8. Aí aqui diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, aqui fala que Roma, né? Roma papal será destruída pelo sopro da boca de Deus. Foi somente depois de ter arrancado os 3 chifres, né? E no caso matou os 3 reis,
que correspondem a 3 tribos bárbaras arianas, que são os Hérculos, Vândalos e os Ostrogodos, que o papado pode exercer o seu domínio. Em Daniel, o verso 8, 20, o verso 24 que a gente já leu, a última tribo a ser extinta pelo papado foi os ostrogodos em 538 depois de Cristo. Então, esse daqui você pode achar todas essas informações na internet, no Google, em biblioteca, em aqueles livros antigão, enciclopédia, né? Aquelas antigas tem. E o chifre pequeno possuía uma boca que falava com insolência, que a gente viu também no verso 8 e 20, e proferia palavras contra o Altíssimo. Agora a gente vai ver o verso 25 do capítulo 7 de Daniel. Quais são essas palavras contra o Altíssimo? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Né? Deixa eu só pegar aqui um... Então, eu achei aqui, tava procurando a minha King James, né? A outra versão, que é a que eu acho melhor, né? Que é a Daniel 7, o verso 25 da King James, essa é atualizada. Quem tiver a versão original, melhor ainda. Esse reino diferirá contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um idã, né, que é tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E, né, que fica bem mais claro, porque quando a gente vê na lei de Deus tá uma coisa e no catecismo tá outra coisa, né, que é outra lei totalmente diferente da Bíblia. E aí a gente vê que com a chegada do Império Romano, né, entrando ainda mais com Roma papal, né, vamos assim dizer, eles começaram a modificar algumas coisas, né, no calendário, porque o nosso calendário não é o calendário original, né, do tempo de Jesus, a gente é um calendário totalmente diferente. Mudou também as festas religiosas, né? Porque no mandamento do catecismo fala para guardar domingos e festas e, né, não tem isso na Bíblia de domingos e festa nos 10 mandamentos. E falando também do calendário e alterou a lei dos 10 mandamentos, né, que fala que não pode adorar imagem nem escultura. Então, lá no catecismo está escrito que pode. Então, isso está batendo de frente com a lei de Deus. Então, tá falando que a igreja romana tem maior poder que o próprio Deus, porque mudou a própria lei de Deus, que foi escrita pelo dedo de Deus. Então, isso é falar, né, como está escrito aqui? Falava com... Eu esqueci a palavrinha. Proferirá a palavra contra o Altíssimo, né? Então, ele fala que pode mais que Deus, né? Se quiser, pode até mudar o que Jesus disse que era para fazer. Então, a igreja
se vê na autoridade maior do que o próprio Deus, o seu Criador. É isso que está falando. E ele seria um poder blasfemo, né? Que realmente é o que acontece. Mas aí a gente vai ver na Bíblia, né? O que significa blasfemar, né? Então, pelo menos duas coisas, né? De acordo com Mateus 26, o verso 64 e 65, e João 10, o verso 10, 33. Blasfêmia é pretensão de ser igual a Deus, ou blasfêmia é a pretensão de perdoar pecados. Marcos 2, verso 7. Eu vou deixar tudo aí na descrição para vocês procurarem na sua própria Bíblia, né? Para não falar que tá errado. Então, cada versão tem algumas palavras que são diferentes, mas o sentido, o significado é praticamente a mesma coisa. Então, não vai mudar muito, né, o que está escrito. Essa daqui que eu estou usando é a Bíblia João Ferreira de Almeida, mas eu também usei a King James atualizada, então você viu que não tem muita diferença, muda uma coisa, que lá tava na João Ferreira fala Altíssimo e na King James fala Soberano. Então, mas tá falando da mesma coisa, né? A gente entende que é a mesma coisa. Então, ambos os casos são praticados pela Igreja Romana ao oferecer perdão aos seus adeptos através de sacerdote ou doutrina na confissão auricular, né? Que é quando o padre fica lá naquela cabinezinha e aí a pessoa, o pecador, né? Vai lá, senta do lado ou só fica em pé do lado. E aí fecha lá a cortininha e confessa, né, pro padre o pecado que cometeu. Então, isso daí é blasfêmia. E ao afirmar que o Papa ocupa na terra o lugar de Deus Altíssimo, afirmação do Papa Leão 13. Então, falar que ocupa o lugar de Deus na terra, isso é blasfêmia, porque quando Jesus foi ao céu, ele deixou o Espírito Santo no lugar dele, não foi homem, nem mulher, nem ninguém, né? Não foi ser humano, né? Melhor assim, que já engloba tudo. Então, não foi nenhum ser humano, mas foi uma divindade igual a ele, que é o Espírito Santo, né? Deus Espírito. Então, o Espírito Santo está no lugar de Deus e não o ser humano. Quando você fala que está no lugar de Deus, isso é blasfêmia contra o Altíssimo, que é o que a Bíblia diz. Faria guerra contra os santos e prevaleceria contra eles, no verso 21, e os santos lhe seria entregue nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como a gente viu no verso 25. Considerando que na mensagem profética do livro de Daniel, tempo corresponde a 1 ano, né? A gente pode ver isso em Daniel 11, o verso 13. 11, 13. Vamos dar uma olhadinha aqui. 11, 13. Porque o rei do norte tomará o poder, tomará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao campo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Então, a gente viu que tempos, né, é referente a anos, né, significa anos em profecia. Temos aqui 3 tempos e meio, então 3 anos e meio. Este mesmo período de tempo aparece em Apocalipse 11, o verso 3, Apocalipse 12, o verso 6 e 14,
e também Apocalipse 13, o verso 5. E aí, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, senão vai ficar muito, já tá em 45, vai ficar muita coisa. Então, eu vou dividir, né, eu vou terminar aqui só essa partezinha, e aí eu continuo com o restante no próximo estudo, porque senão vai ficar muita coisa, né, e a gente tem a se cansar, né, com muita leitura. E aqui, onde temos 42 meses, né? Que é 3 anos e meio, vezes 12 meses, que dá 42 meses. Então, 3 anos e meio vezes 12 meses, 42 meses. E 1.260 dias, né? Se quiser, pode fazer a continha aí. 1.260 dias. Você fazendo a conta de 42 meses vezes 30 dias, vai dar 1.260 dias. Considerando ainda que na profecia de um dia profético equivalente a um ano literal, você vai ver também em Números 14, verso 34, Ezequiel 4, verso 6 e 7, que 1.260 dias proféticos representam na realidade 1.260 anos literais. Este período se situa na história dos anos 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo. A partir de 538 depois de Cristo, inicia o período de completo domínio papal, que, segundo o próprio Daniel, se estenderia por 1.260 anos. Se contarmos 1.260 anos, a partir de 538 depois de Cristo, chegamos a 1798. O que ocorreria, né, no que ocorreu neste ano, que assinala o fim do domínio temporal do papado. Então, o que aconteceu, né, depois que terminou essa profecia de 1.260 anos? Depois desse período, em janeiro de 1798, o general Berthier, que substituía José Bonaparte, no caso aqui é Napoleão, tá, gente? É o Napoleão Bonaparte, né? José Bonaparte é o nome dele certinho. No comando do exército da Itália, recebeu instruções para prender o Papa. Assim, o Papa Pio VI foi preso em fevereiro daquele ano e levado a Florença. Terminava assim em 1798 a supremacia papal de 1.260 anos. E aqui a gente encerra esse estudo, porque já tem muito tempo, né? Mas aí a gente continua no próximo, aprendendo um pouco mais, né, sobre a história da igreja aqui no canal. Mas tem muito mais coisa, tá, gente? Tem mais informação. Se você for realmente estudar a história da igreja, você vai descobrir ainda muito mais coisas, né? Umas boas e umas nem tão boas, né? Muitas outras coisas vão ser terríveis, né? Como, né? Bom, vocês vão ver durante o estudo. Eu não vou falar aqui, não vou dar spoiler. Mas essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe, que Deus ilumine cada um de vocês, né? Que o Espírito Santo possa estar aí do ladinho de vocês, para que vocês possam entender
tudo que está escrito, né? Está escrito para que a gente tenha o entendimento da história, não do mundo, mas do povo de Deus, né? O que aconteceu com o povo de Deus? O povo de Deus fazia o quê? Para que servia o povo de Deus aqui nessa terra? Então, é para isso, né, que eu estou aqui ensinando um pouco de história, mas para que você tenha referência da história, mas como o povo de Deus, né? Não como o povo do mundo, porque o povo do mundo não liga, né? Eles não ligam do que aconteceu, eles querem viver somente o presente, o aqui, o agora, e isso basta para eles. Então, como povo de Deus, é dever você conhecer o que aconteceu antes para que você, né, não seja leigo, né? E não seja enganado com as coisas que ainda vão acontecer se você não conhecer a verdade pelo núcleo, né? Então você, né, provavelmente está ou vai ser enganada por não conhecer a sua própria história, porque a história que a gente lê aqui, estuda na Bíblia, é a sua história também, porque você faz parte do povo de Deus. Você aceitando ou não, você faz parte. Mas o decorrer da sua história, como fazendo parte do povo de Deus, vai permanecer, sim ou não, é uma decisão de cada um e é uma decisão individual, né? Não, eu não posso convencer você e você também não pode me convencer. O único que pode convencer é o substituto de Jesus, que é o Espírito Santo, né? Porque ele veio para isso. Ele veio para convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você ou eu, né, não estamos sendo convencidos da verdade em Cristo, alguma coisa está acontecendo, né? Mas espero que todos nós, né, sejamos convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, da justiça que Jesus está fazendo no céu agora e do juízo que está breve em terminar, porque o príncipe desse mundo já foi julgado e ele foi condenado à morte eterna ao lago de fogo, que foi preparado justamente para ele, não para seres humanos. Então, Deus abençoe cada um de vocês, permaneça firme na fé. Eu sei que é difícil, mas precisa mudanças, né? Porque a gente precisa ter o caráter de Cristo e a gente não tem. E se a gente não buscar, não tem como Deus, Espírito, transformar o nosso caráter no de Cristo. E a gente precisa, né, se revestir da armadura de Deus, né, que está em Efésios. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Permaneçam, né, firmes em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.